Sejam mais uma vez muito bem-vindos, povo sorridente, animado, porque nós estamos começando um novo trimestre. E esse trimestre, gente, promete, aqui ó, comigo, lê pra mim, Pedro. Apologética. Tem isso aí na Faculdade de Medicina? Alguma matéria de apologética? Não. Tem no direito, não tem apologética, Axa? Não. Não tem? Nossa, eu pensei que tinha no direito. A gente teve apologética na teologia, a gente teve. A gente teve, eu acho. Não teve como matéria, Sim, mas a gente mas teve dentro de matérias. Isso. Conteúdo. Eudes já estudou apologética? Nunca tinha estudado antes. Então, Eudes, como você nunca estudou, Axa com certeza deve ter estudado dentro de matérias, dentro do contexto de direito. Medicina, não sei, pastor Saulo. Eu quero que vocês dois que estudaram apologética me expliquem. Nós já estamos no ano novo e ainda temos árvore de Natal. Me explica como é que é isso. Faça a defesa. A defesa desse assunto. Como é que me explica isso aqui? Ainda tem árvore de Natal. É o verde, Bota é o o grilinho, verde da bota o grilinho. esperança. No ano 2026. Ó, deixa eu falar uma coisa pra... Fala, Pedro. Eu não acho que a forma certa seria por que não deve estar aí? Isso é apologética. Gostei. Aí, ó. Você arrebentou. Gente, é o seguinte, não vem falar aqui do nosso podcast não, porque a gente não tirou a árvore de Natal, porque na tua casa ela também não saiu, tá? Ela vai ficar aí de janeiro, fevereiro, março, vai sair na Semana Santa. Maio, junho, vai ficar até E se junho. tiver muita coisa... Vai ter gente que não vai nem desmontar, já vai Exato. aproveitar pro próximo ano. Próximo Natal. Dá vontade, porque dá tanto trabalho para montar. Isso é verdade. Gente, olha só. Promoção agora. Nova lição está começando. Apologética, a verdade em tempos de dúvida. Você que é universitário, você que está aí no ensino médio, você que é jovem atuante, um profissional liberal. Cara, essa lição é para você. Você precisa ter essa lição. Se você passou desapercebido, não foi no movimento do Projeto Maná, onde a gente faz aquele mutirão de assinatura, cara, compra. Eu só te peço que não faça assinatura agora também, não. Espere para fazer no mutirão de Natal. Maná. Lógico, faz no Projeto Maná, porque tem gente que faz na data errada e aí perde o movimento da igreja. Segura, compre avulsa e guarde seu dinheiro para fazer no Projeto Maná, porque você faz juntamente com a sua igreja. Fez a propaganda? Mês de agosto. Pastor Patrick, nosso líder. Pastor Patrick. Ó, Nosso Projeto Maná. líder do Ministério Pessoal deve estar feliz agora com essa propaganda. Gente, ficou muito boa. Eu tenho gostado muito desse formato novo, o contexto bíblico. E eu percebi uma coisa, mostrei para o pastor Saulo, que ficou bem legal. Eu não sei se eu não olhei na outra, que é na contracapa, nós temos as principais datas da igreja. Isso tem nas outras, Eu acho que eu não tinha parado para reparar isso. Eu a gente também não. correndo aqui, gravando, olhando. Ó, janeiro, Missão Caleb. Fevereiro, 10 dias de clamor e 365 dias de oração. Mudou o nome. Ó, dia 21 de março, Dia Mundial dos Jovens Adventistas. Março e abril, Semana Santa. Aí tem as datas, né? Junho, Dia Mundial do Universitário Adventista. 20 a 26, calendário do Ministério Jovem, né? Tá aqui. Eu estava lendo também na sequência, Missão Caleb, Semana Jovem, Quebrando o Silêncio, dia 22 de agosto, que é sempre uma data que a gente consegue fazer coisas bem interessantes. Semana da Esperança, Batismo da Primavera, eventos locais, olha o espacinho, cara. E dezembro, o nosso mutirão de Natal. Cara, tá marcando toca? Compra a tua lição. Mas vou apresentar aqui essa bancada, nós temos pessoas que já estiveram conosco, vamos discutir que vale a pena, mas antes, vou começar com o pastor Saulo, mandar seu salve, pastor Saulo. Seja bem-vindo, galera. Seja bem-vindo você que nos acompanha aí no podcast Além do Sábado, seu melhor podcast. Seja muito bem-vindo. Muito bom. Por favor, senhor Pedro. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro, mais uma vez aqui com vocês. É um prazer, como sempre, discutir essa maravilhosa lição que está por vir. Boa. Axa. Preciso me apresentar? Lógico, Axa, lógico. Se apresente. Meu nome é Axia, para você
que está ouvindo, acompanhando pela primeira vez o nosso podcast. E é um imenso prazer estar aqui com vocês, representando a bancada feminina. Muito bom. E eu reclamei, Axa, no episódio passado, que nós fizemos uma bancada, reclamei aos pais pioneiros, quem cuida da agenda desse podcast, eu falei assim, ó, nós precisamos ter representatividade. Eu, inclusive, fiquei pensando que um dia a gente pode ter aqui só adolescentes ou só crianças. Um especial, sabe? Pra gente colocar... Olha aí, ó, vocês ouviram isso? Você falou no microfone para sair no áudio aí? Ó, Thiago falou que vai começar, que no próximo trimestre nós vamos ter um podcast só de crianças. Qual é o nome desse podcast? Ainda não tem. Ok, você pode sugerir o nome do podcast, de repente você manda aí uma pérola, engrena e fica até melhor que o Além do Sábado. E aqui na ponta, Pod Kids, legal. Além do sabadinho. Nossa, vocês estão Aí bem. não, né? Vamos deixar pro pessoal de casa, né? Assim, né? Criatividade está Por aqui, favor, né? por favor. Exato. Pod Kids. Eu fiquei só pó, né? A gente tá no estado do Rio de Janeiro, não achei esse objetivo. Mas de repente você tem aí, não acha problema algum, pode ser. Qual era o Podquinhos e o quê? Além do sabadinho também é bom. Além do Sabadinho. Pareceu o nome de grupo de pagode, né? É só no sapatinho, mas beleza. Brincando, eu tô só desmerecendo meus colegas aqui que trouxeram nomes excelentes. Oi. Eudes, por favor, manda seus salves e, por favor, se apresente, porque você tá aqui uniformizado. Caleb, tem até bottom aí na lapela. Chique, né? E o que é esse bottom de quê, Eudes? Então, eu venho representando também a educação adventista à distância. Calma. Agora, peraí. Muito além do ensino. Muito Com vocês, Eudes. Faz um jabá completo. Pode fazer um merchanzinho? Por favor, Pode? deve. Então tá Vamos bom. dar a Ó, câmera aqui pra ele, vai aqui. até me afastar. meu nome é Eudes Lima, sou gestor do NASP, a Educação Adventista à Distância. E nós estamos aqui representando também, sou regional de jovens para a região fluminense. Olha aí. Então, assim, um salve aí para a galera da região fluminense ali, Rio Bonito, Manilha, Itaboraí, Papucaia. Então, represento toda essa região, mas também como gestor da Educação Adventista. Graduação e pós-graduação é na Educação Adventista à distância. Você pode fazer ali do conforto da tua casa, flexibilidade. Então, aproveite a oportunidade, a gente está aí com todas as matrículas abertas, 2026 já entre bombando, investindo em você. Me diga uma coisa, quando você fala graduação, a gente está falando de faculdade. Faculdade. Quais são as faculdades que nós temos hoje na educação à distância, o famoso EAD? Isso, nós temos mais de 20 cursos. Mais de 20? cursos. Uau! Mas os principais ali, administração, ciências contábeis, gestão financeira, logística. Então, assim, a gente tem muita... Gestão financeira? Gestão financeira. Olha que legal, Então, cara. Gestão comercial, gestão... e tem alguns tecnólogos e tem algumas graduações de 2 anos, Isso que eu ia fazer uma 4 pergunta. anos. Isso aí, exemplo, tem gente que já passou um pouquinho do tempo, não tem muito tempo a perder mais. Faz uma graduação de 2 anos ali, um tecnólogo que também vale como uma graduação. Cara, sensacional. E o preço, o custo é bem mais abaixo aí e que cabe no orçamento, né? Ô, pai pioneiro, dá pra gente colocar isso na descrição do vídeo, todos os cursos que estão sendo oferecidos pelo EAD? Sim. Ó, a gente vai colocar então na descrição, você dá uma olhadinha. Já está na descrição, você dá uma olhadinha. E aí tá todos os cursos que são oferecidos pelo EAD. E Pode falar o preço. Temos o Instagram também, É, tá? Instagram ali, Polo EAD Adventista.rj. Nossa, é muita coisa. Pera aí. Entendeu? Coloca também no Instagram deles, tá bom, pai pioneiro? Eu tô falando com o Thiago. Preço, Vamos exato. lá. Vamos precificar isso. A partir de R$ 99,00. Mentira. R$ 99,00 você faz ali, tem dados, temos rede de dados também, R$ 99,00. A gente tem faculdade ali, R$ 179,00, baratinho também. Cabe no orçamento, eu tô falando pra você. É só chamar a gente lá no direct, no Instagram, e eu tenho certeza que você vai começar 2026 investindo em você. Cara, olha só, você está estudando numa das melhores universidades que nós temos, assim como a FAD Minas aqui, Sim. na nossa união, que arrebenta também. A gente vai ter a FAAMA, a gente vai ter a FADBA, que a gente chamava de AN na nossa época, né, professor? A FADBA. Gente, mas aqui você tem um aglomerado de cursos de pós-graduações também. Mais de 80 pós-graduações, todas a R$ 79,00.
Pós-graduação a R$ 79. Cara, faz, porque isso vai melhorar o seu currículo, isso vai te abrir portas, você consegue ter oportunidades melhores. E essas oportunidades, além de contribuir para uma melhor vida, você também pode contribuir mais para a tua igreja a partir do que você está aprendendo e também das finanças que você vai estar agregando maior valor a você. Por favor, qual é o slogan? Educação para a vida, né? Educação é para a vida. Educação para a vida. Educação adventista muito além do ensino, que é o slogan antigo. É o slogan antigo, mas tá aí. Fica, deixa. Eu vou pedir então, Eudes, já que você fez olha, não foi um jabá, né? Isso aqui foi o boi inteiro. Foi o churrasco inteiro. O churrasco inteiro. Por favor, pede a bênção de Deus. A gente vai falar sobre apologética, sobre como é que a gente pode apresentar a verdade nesse tempo de tantas dúvidas. Então fecha teus olhos aí, mas mantenha o teu coração aberto, eu quero orar com você. Pai Santo, Deus eterno, Deus onipotente, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Invocamos o teu nome, ó Pai, porque nós vamos abrir a tua palavra e nós gostaríamos que essa palavra que vai ser aberta, ela não volte vazia. Que nós possamos encontrar, que essa palavra encontre abrigo em nossos corações e que possamos entender e aplicar em nossa vida espiritual para crescimento pessoal. Isso oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, de maneira simples, vou começar aqui a nossa discussão. Você pode participar, siga a gente. Eu estou esquecendo os últimos episódios, peço desculpa. Cara, curta, compartilhe, coloca ali o sininho, manda pro tio, pra avó, pro primo, pro periquito, manda para todo mundo, cara, porque a gente está aqui fazendo um trabalho para que as pessoas possam conhecer mais a Deus. E isso é um Atalaia, a gente fechou, né, o episódio passado falando do Atalaia. O podcast é uma oportunidade de você espalhar esperança. Muita gente comenta com a gente em particular, manda mensagem. Então, cara, cola com a gente. Pergunta, para começar, o que é apologética? Bom, apologética nada mais é do que a defesa de sua fé. Aqui estamos tratando da defesa cristã por meio daquilo que é a razão, né? E razão é uma... Pera aí, calma, Pedro, você tá top. Dá um zoom nesse bigode aí do Pedro. Dá um zoom aqui. Explica aí, você falou muito bem, o que é apologética? Porque pode ser utilizado em tanto... diferentes esferas. Né? Exatamente. O que é apologética? Explica pra galera, olhando pra câmera. Olha aqui, dá um zoom aqui. Apologética nada mais é do que a defesa da fé pela razão. E a razão é uma palavra que pode ser discriminada, pode ser destrinchada em vários âmbitos, tanto filosóficos quanto morais. A gente vai poder debater isso aqui por muito tempo. Mas... basicamente é aquela defesa da fé muito bem aplicada. Muito bom. Dito isso, explicando a apologética, eu quero fechar aqui o primeiro bloco. Porque a gente já vai entrar no segundo bloco, que vai ser um pouquinho mais longo, de 25 minutos, e fica aqui... Você queria falar, Axa? Perdão, Axa. Não, por favor, não, peraí. Segura, não vamos fechar. Axa, você tem 2 minutos e meio e eu fecho o bloco. Vai. Não, eu não queria falar, não. Lógico que queria. É porque o que acontece? Você tinha me perguntado se eu tinha estudado sobre apologética. Uhum. Na faculdade, em si, eu parei para pensar, porque assim, a apologética em si, eu nunca ouvi falar, é a minha primeira vez, estou aprendendo aqui com a lição. Mas parando para pensar, todas as nossas matérias de direito é apologética em si, né? Não defendemos a fé, mas defendemos uma verdade. Então, estou me retratando, né, da primeira pergunta. Super importante a Axa fazer essa retratação. E essa é tão legal a Axa falar isso, porque ela traz para esse contexto, que a gente vai fechar o bloco, porque eu quero entrar assim, já em uma sequência, vai ser bem legal a sequência que a lição trouxe, porque todos nós, em diferentes esferas, trabalhamos o assunto apologético. Sim. Não é só o advogado que está trabalhando, não é só o pastor, não é só o crente, você vai ter apologética em todos os aspectos da vida, porque você está trabalhando com a defesa da que é verdade. E aí existem ferramentas, e eu acho que ao longo do estudo do guia, a gente vai aprender muita coisa. Fechou? Fechou. Vamos pra cima? Olha aqui comigo. Segura um pouquinho. Segura! A gente volta.
Fala aí, galerinha do Além do Sábado, tudo bem com vocês? Olha, voltamos com novidades, hein? A partir de agora, os anúncios também são em vídeo. E esse é o começo de uma nova temporada aqui no Além do Sábado. A cada dia vamos aprender juntos e vamos falar mais da Palavra de Deus. E esse é o momento de agradecer. Agradecer a quem assistiu os programas, quem compartilhou, a toda a equipe do Além do Sábado, a galera que trabalha aqui por trás das câmeras. Olha, sem vocês, esse trabalho não seria possível. Então, continue com a gente no próximo ano. Nós temos planos ainda melhores e maiores. E que em 2026 você tenha um ano de vitórias. Você e toda a equipe aqui do Além do Sábado, tá? Gente, já já você vai ficar com a segunda parte do nosso episódio. Mas antes eu tenho uma missão para você muito difícil. Gente, não esqueça de seguir o Além do Sábado nas redes sociais. Estamos em quase todas as redes, tá? Instagram, Kawaii, TikTok, Amazon Music, Spotify, Deezer e todas as outras que você puder imaginar, tá bom? Um grande abraço para você e até a próxima. Voltamos com a segunda parte. Talvez na história deste podcast nós nunca fizemos uma primeira parte, um primeiro momento com tanta promoção. Nós promovemos aqui o EAD e ao final, no intervalo, eu olhei para ele e falei assim, você não vai deixar nenhum kit promocional, uma garrafinha, uma sacochila, uma bíblia universitária, e aí? Sai ou não sai? Tem que sair. Eu vou fazer um kitzinho, vou montar um kitzinho, pastor. Boa. Vou montar um kit com a bíbliazinha dessa aqui. Olha que lindo, ó. Bíblia do estudante. E mais algumas outras coisinhas e tal. E a gente vai sortear lá no Instagram do Além do Sábado. Muito bom, A muito bancada bom. pode participar. Claro, todo mundo. Ah, tá. Todo mundo. Ok, Inclusive os então. pastores. né? Quem respirar pode participar. Inclusive os Perfeito. pastores. Gente, aqui comigo, ó, presta atenção. Mesmo que haja pessoas que não acreditem em Jesus Cristo, sabe ou tem uma opinião formada sobre ele. Sempre. A gente vai falar sobre o ateu, ele vai falar, não sei, um personagem histórico, uma fantasia, você vai falar com um cético, um agnóstico. Todas as pessoas têm uma reação sobre Jesus. Jesus faz essa mudança. Para nós que somos cristãos, é ensinado, é colocado, né, pastor Saulo, que nós devemos fazer algo chamado evangelismo. O que é evangelismo, pastor Saulo? Na raiz da palavra, na etimologia. Você apresentar o evangelho para alguém, né? E o que é o evangelho? O evangelho é Cristo. Ele é a essência do evangelho. Ele é a pessoa da salvação. Então, quando a gente vai evangelizar, obviamente, nós estamos apresentando Cristo para alguém e Cristo é o caminho que salva, né? E a gente está fazendo uma defesa E a gente dele. está defendendo que ele existe, que ele é real, que ele viveu aqui. E aí a gente tem vários caminhos para apresentar essa defesa, essa razão, tá? Porque não é apenas uma história. Jesus não é histórico apenas. Ele é histórico, mas ele é real. Né? Interessante pensar que o ponto alto dessa lição talvez seja a forma que a gente defenda essa fé. Uhum. O texto base, que é 1 Reis 10, de 1 a 13, demonstra aquele momento que a rainha Sabá chega para... Ela não acreditava apenas no que ouvia sobre Salomão. Ela queria vê-lo. E isso é uma das formas que nós temos como defender a nossa fé. A razão, ela vem de dois pilares importantes. Aquilo que a gente conhece, que sentimos, né? A gente tem a certeza de que estamos em número de 5, porque eu vejo vocês 4 e eu e somos 5. Isso é a razão pura, aquela razão conhecível. E tem aquela razão por deveres e moralidade, que é o que a rainha Sabá quis provar ao ver. Ela não acreditava em Salomão apenas pelo que ouvia. Então, ver o que Salomão tinha construído naquele reino, a forma que as pessoas lidavam, o estilo de vida, a ordem daquele templo e tudo que era muito bem desenhado, defende a fé sem mesmo ele precisar falar algo, por mais que ele tenha falado. Então, às vezes, a nossa apologética no dia a dia pode ser o nosso estilo de vida. A gente não precisa necessariamente defender com debates e assim vai. Aí diferencia, né? Eu entendi o que você está argumentando, é aquela ideia de que a gente é a única Bíblia que algumas pessoas vão ler. Vamos ler. Sobre o nosso exemplo. Mas eu fiquei pensando aqui, Axa, e disse pastor Saulo, que ele falou assim, a razão, né? A razão diz o que eu consigo ver.
Mas Cristo não é uma parada que eu não consigo ver? Cristianismo não é um negócio meio que fé, eu não consigo materializar, eu não consigo botar dentro de um laboratório, replicar o método científico. Como é que vocês veem isso aí? Existe alguma sequência de passos que possam ajudar a gente a explicar algo que aparentemente, deixa eu colocar minhas aspas aqui, Não colchetes, se comprometa. exato, aparentemente ou inicialmente não é palpável. Por exemplo, fala assim, não acredito em Jesus, mas Jesus existiu, mas você conheceu ele? Não, ele faz, não, tudo bem, eu acredito no Jesus histórico, mas eu não tenho essa percepção. Acho que é um cara muito fera, como foi Gandhi, como foi, vou fazer o papel aqui do advogado do diabo, como foi Buda, as reencarnações, Dalai Lama. Obrigado, o horário já não está ajudando. Então, qual é a sacada? Existem passos, a lição traz, o guia traz alguns passos que podem nos ajudar? Tem a tirinha, né, que a gente não observa ainda. E aqui fala o seguinte, sabe o que mais me chama a atenção? Tem o primeiro quadro, né, que é um menino e uma menina. Aí o menino pergunta, sabe o que mais me chama a atenção nos céticos? A menina, o quê? E ele responde, eles não são céticos em relação ao ceticismo. Eu acredito que, assim, é muito legal, né? Porque, assim, algo que aconteceu, né, prática lá no trabalho, foi que, não sei se eu já comentei aqui sobre a questão de uma amiga minha do trabalho ter iniciado esse processo de conhecer a Cristo, de seguir uma religião, né? Acho que você comentou. Eu acho que eu comentei. E, assim, ela justamente entrou nessa questão. Porque, assim, ela é muito cética, né? Eu acho que todo advogado é meio cético. Mas ela sempre foi muito cética. E houve um tempo que ela achou necessário acreditar em algo, por quê? Como que essa imensidão, o mundo, coisas que ela presenciou, enfim, lugares que ela visitou, como isso pode vir do nada? Então, não tem como ser tão cético ao ponto de achar que aquilo foi criado do nada. E aí ela começou a descoberta, né, dela espiritual. Ela é católica e está vivendo o primeiro amor e fala de Jesus, né, como se não houvesse amanhã. Mas é aquilo, é um processo que, para gente que já nasceu em berço adventista, é um pouco mais fácil, porque aquilo foi enraizado, né? Nós aprendemos. Mas para a pessoa que não conhece Jesus... é a fé dos nossos pais. Né? Exatamente, por um Depois período... vai virar a nossa fé, mas no começo é a fé dos nossos pais. A nossa fé. E assim, eu não tenho lugar de fala, mas eu já presenciei através desse testemunho dela. E foi algo que, assim, foram experiências individuais que ela teve que eu não consigo descrever para você e que só ela sentiu. E foi de situações que aconteceram que ela recebeu a resposta de Deus. E, assim, eu acredito que são orações, né, que a gente leva a Deus, tem essa resposta, e aí começa a construção de confiança. Opa, pera, isso daqui não tem como acontecer do nada. Essa resposta, essa cura aqui, não tem como vir só de conhecimento de médicos. E eu acho que é isso, assim, eu não consigo muito bem explicar. Porque a gente está falando da maneira testemunhal aqui. Agora, trazendo para... Eu estou querendo ir para um processo mais, assim, ocidental. A gente gosta dos passos, né? 3 passos para o sucesso, 5 passos para conquistar alguma coisa. Existem passos, por exemplo, que o guia traz, eu vou pedir para o Pedro, para o Eudes, que o guia traz, que diz assim, cara, segue esses passos aqui, que são passos seguros para você responder textos ou perguntas difíceis. Acredito que antes da gente entender esses passos, é bom entender a diferença entre o que é apologética e o debate para vencer uma discussão. Sim. E aí esse é o ponto alto onde ele vai seguir esses passos, né? O debate que é ocasional é aquilo que você tenta vencer por meio de argumentos, de superioridade, como faziam os sofistas, né, na época da Grécia, que eram os professores itinerantes, e apologética, aquela forma de você ganhar a pessoa com argumentos, mas até mesmo com retóricas, com perguntas em cima de perguntas, como Jesus fazia. E os passos que a nossa lição descreve,
o primeiro passo é a construção de relacionamento. É muito melhor você convencer alguém que é um amigo seu próximo. E não uma pessoa que é já de cara, uma pessoa que não gosta de Jesus, não quer saber de Bíblia. Então você ganhá-lo Aí você corre o risco de ir pro confronto, num né? confronto, que seria o Uma debate. guerra ali de ideias Exato. e aí isso não resolve, né? Então, primeiro passo, construa relacionamento. Segundo passo, Seria o respeito e respeitar o contexto de quem busca essas respostas. Será que é uma pessoa que já é uma conversa na fé e quer entender mais sobre a Bíblia, ou então é uma pessoa que é de outra fé e quer teimar em mais intenções com essas perguntas, quer fazia tempo que eu não ouvia essa expressão, teimar. tem uma intenção de fazer essas perguntas para fazer você cair em algum momento e pegar você no erro e querer mostrar que você é um Fazer a cara... leitura. Você precisa fazer a Exatamente. leitura. Isso. Terceiro, O terceiro passo é alcançar tanto a mente quanto o coração. não é só razão. Não só a razão, exatamente. Pastor, eu dividi aqui de uma forma mais prática, pode ser? Pode, mas a lição fala um quarto. De quarto. Fala o quarto e aí Isso. eu quero ouvir sua divisão. E o quarto... O quarto e último é apontar para a beleza de Deus, né? Uhum. Que aí seria a nossa vivência e também sempre usar essa apologética, esse debate para glorificar a Deus e não a si mesmo. Top. Porque aí Deus também cola, né? Quando você... É ruim quando você faz qualquer coisa e você diz, olha como é que eu sou bom, né? Isso. Olha só como é que eu sou sábio, olha aqui como você é ruim. Às vezes a pessoa perde o debate, deixa de praticar uma boa apologética porque ele passa do ponto. E não só para convencimento, mostrar qual é aquela verdade, ele acaba Começa a se humilhando. vangloriar. É, exato. E aí perdeu a pessoa, perdeu o coração. Como é que Então, você dividiu, Eu dividi assim, ó. Na primeira ali, na construção de relacionamento, a questão de reputação. 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 Legal. Tinha ouvido falar, sabe? Aquela coisa de, tipo, tinha ouvido falar sobre você. Foi o que aconteceu ali com Salomão. Né? Tinha ouvido falar. Reputação. Empatia, o segundo ponto. E aí, no caso, refletiam alguma coisa. Então, a empatia, eu escuto você Tem alguma para coisa que eu que- possa me colocar no teu lugar e aí sim a gente pegar e de forma prática, aí eu conseguir ir dentro da tua dor. Ok. Entendeu? E aí Empatia. depois alcance tanto a mente quanto o coração. Aí ali para mim entra a coerência. Então, se a minha vida não reflete aquilo que eu vou discutir ou debater ou defender, é melhor que eu não entre. É melhor que eu não entre. E aí, por quê? Porque eu não vou revelar a mim, eu vou revelar a Deus. Eu vou falar de alguém que eu tenho propriedade de falar. Então, porque eu estou falando de um Deus que eu convivo, que eu tenho relacionamento. E que esse Deus, sim, ele é incrível. Não porque eu encontrei na Bíblia, ou é porque eu experimentei ele. Entendeu? E quando eu experimento alguma coisa, eu sei o sabor. E eu posso te dizer o sabor. Então, só que aí você também tem que experimentar o seu sabor. Porque às vezes na minha boca pode parecer doce, mas na sua pode parecer um outro sabor. Ok, legal. Muito Aí, interessante. Fez uma releitura e uma Legal. releitura, não acho que não é nem um espaço a seguir, mas como as coisas vão funcionando, né, Pastor Saulo? Pastor Saulo, olha, quando eu vou dialogar com alguém que é cético, eu preciso seguir também passos. E eu gostei dessa lição que ela trouxe alguns passozinhos. Tipo, ó, entenda o ponto de partida de quem faz a pergunta. Sim. Eu gosto muito, e já usei isso inúmeras vezes. A pessoa chega para mim, prova que Deus existe. Eu falei, prova que ele não existe. Eu faço sempre o contraponto, porque aí o cara, não, eu te perguntei primeiro. Eu falei, eu perguntei segundo. Quando você me responder essa, eu te respondo a outra. Eu li um livro, já tem algum tempo, li 3 livros na sequência, que eu estava lendo muita coisa sobre apologética, mas sobre defesa da fé, inclusive, que era Em Defesa de Cristo, Em Defesa da Fé, que conta a história de um camarada que era ateu, a esposa se converte, era também até, e ela se converte e ele vai buscar provas que Deus não existia. Nesse processo ele se converte. E aí eu fui lendo alguns livros nessa sequência e naquele período me ajudou demais a ter essa postura mais tipo, cara, por que eu tenho que provar? Você não está curioso? Então você tem que ir. E geralmente é assim, né? O camarada quer um confronto. Então ele fala assim, ó, entenda o ponto de partida, faça as perguntas para quem pergunta, enfatize as verdades centrais da Bíblia, porque às vezes a pessoa fica muito nas minúcias
e aí pega uma exceção para querer fundamentar toda uma história, exemplo da parábola do rico e o Lázaro, que é um excelente exemplo, e a pessoa às vezes se perde nesse processo. Então, essa questão do contexto é muito interessante, porque assim, ó, é muito perigoso você fazer a defesa da sua fé, do seu ponto, usando o texto fora do contexto, usando uma abordagem que não é verídica à luz da interpretação bíblica. Então, assim, a gente não precisa provar uma verdade usando uma inverdade. Entende? Então, é muito perigoso isso. Eu quero provar que Deus existe, tá? Eu quero provar meu ponto, seja qual for ele, usando um texto mal interpretado, forçando ele a dizer o que você gostaria que ele dissesse. Então, eu acho que aí mora os maiores perigos, tá? Do cristianismo e da nossa intenção de defender nossa fé, nossa crença. Eu quero trazer aqui para a nossa discussão, aproveitando que o pastor Saulo trouxe aqui o texto fora de contexto é um pretexto, eu quero ler com vocês alguns textos bíblicos, ou pelo menos a gente pincelar alguma coisa aqui, ó. Ali no momento do hipertexto ele traz, compartilhando o evangelho com pessoas de outras religiões. Como é que a gente pode compartilhar o evangelho? Que exemplos a Bíblia traz para a gente sobre como eu posso compartilhar a minha fé com pessoas de outra religião? Atos, capítulo 17, versículo 16 e 34. Abra aí e me diga o que está sendo dito aí em Atos, capítulo 17, versículo 16 a 34. Fala, Pedro. Até o 34? Não, é só você bate o olho e me diz qual é o contexto. Ó, a partir do 16 diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Aqui a gente consegue ver que Paulo queria enfrentar de fato uma inverdade bíblica, né? Ele viu uma coisa que ele não concordava, e até mesmo Deus não concorda, que é a formação de ídolos, ele queria bater de frente. E como é que ele fez isso? E aí segue, ó. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer este tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando Deus estrangeiro. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Curiosidade, ó. Curiosidade. Então Paulo estava pregando sobre Jesus e as pessoas entendiam que eram sobre demasiados deuses. E a gente vai estudar no próximo episódio, a gente vai falar mais aprofundado sobre esse assunto. Porque é muito legal, porque a gente tem um texto bíblico e a gente tem também o que Ellen White disse sobre esse momento. E é muito importante a gente estar atento. Mas a estratégia dele na sequência, ele tem como eles adoravam tantos deuses, e aí eu já faço um encurtamento do texto, tinha um local que, tipo assim, vai que a gente está faltando algum deus para a gente adorar. E aí era o altar do Deus desconhecido. Paulo aproveita isso e diz, ó, tá vendo tanto de Deus aqui? Eu vim falar dos deuses desconhecidos. Então você tem que aproveitar, e aí eu acho que é um princípio, é um princípio do conhecido para o desconhecido. Para o desconhecido. E a contextualização, né? Ele contextualiza a mensagem para aquela realidade deles, né? Sem confrontar, adaptação, né? Eu achei muito interessante. Adaptação da verdade para o contexto deles. Exatamente. E aí a gente vai encontrar, ó, como a gente refutar argumentos. Eu não quero que vocês leiam, eu quero que você pesquise na sua casa. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. E também Tito 1:9. Como é que a gente refuta argumentos? Se você não conseguiu pegar porque eu falei rápido, você tem um guia cabeça. Olha para o guia para você poder seguir as orientações bíblicas e poder discutir isso de maneira aberta. Hoje, talvez, pastor Saulo, e aí a galera que está ouvindo a gente, e a galera que está na bancada, cara, talvez seja o período que a gente se sinta mais confortável para defender qualquer coisa. O camarada se gasta 200 mil reais, comparado, né, na conversão, para poder fazer uma roupa de cachorro e andar na rua. Sim.
Então, você pode discutir qualquer assunto hoje. Se você disser assim, cara, eu acho que eu sou uma borboleta, ou eu quero discutir sobre a importância de tal assunto no contexto da geopolítica. Então, você pode discutir os assuntos, você pode abrir porque as pessoas estão abertas, elas estão muito mais tolerantes. Obviamente, a gente sabe que há um movimento de intolerância crescente, inclusive daqueles que se dizem tolerantes, mas a gente pode estar discutindo sobre esses assuntos. E ele também fala sobre o tom das nossas palavras. Como é que a gente deve fazer isso? E aí eu vou aproveitar e a gente já caminha para o fechamento, porque essa lição é bem prática, bem direta. A gente precisa saber que tom a gente dá. Pastor Saulo, qual é a defesa mais poderosa que a gente pode apresentar no processo do evangelismo, né? Eu perguntei, eu acho que no começo para ti, eu acho que você não percebeu o que eu estava querendo dizer. Porque eu falei assim, fala a etimologia. A palavra evangelho do grego, quer dizer boa notícia. Boas novas. Boas novas. Aí o pastor falou assim, boa nova. Qual é a boa nova? Jesus. Então é aquela coisa assim, por que você vai anunciar o evangelho? Ah, boa notícia. Qual é a boa notícia? Jesus morreu na cruz por você. E é interessante porque, por exemplo, ele se declara ser o caminho, a verdade e a vida. Se ele se declara ser a verdade, então... Tem apologia. Você entende? Então, assim, ele é a verdade, ele não tem a verdade. Ele afirma categoricamente que ele é a verdade. Exatamente. Então Isso a verdade é uma apologética. pessoa. Exatamente. A verdade é uma pessoa. E aí, Isso também é apologética. Jesus está afirmando categoricamente. E quando ele faz essa declaração, haviam muitas dúvidas a respeito de quem ele era. Exatamente. Haviam questionamentos de pessoas que o rejeitavam. Mas ele, quando faz esta afirmação, ele também está defendendo-se diante de várias acusações. Então, isso é apologético. Eu ia até fazer uma pergunta, pastor, assim, mas eu vou mudar a maneira que eu vou fazer. Nós temos muitos milagres que acontecem por aí, muitos milagres. E a gente vai ver isso no passado, no presente e vai ver no futuro. Mas me parece que a maior marca de Cristo não eram os milagres. Era como ele amava as pessoas. Sim. As pessoas vinham pelos milagres, como ele se relacionava, mas elas permaneciam pelo amor. Sim. Então, até o texto de Esse Bom Viver, né? Jesus se aproximava das pessoas como alguém que lhes queria bem, demonstrava simpatia por eles, atendia suas necessidades e depois dizia, segue-me. A gente faz o contrário, né? A gente diz, segue-me que eu vou atender suas necessidades. A lição cita esse texto. Cita esse texto. Então, qual é a maior defesa da gente? Vocês podem responder. Qual é a maior defesa que a gente tem no contexto da apologética? Bom, não sei se os amigos querem falar, mas para mim é o amor. É isso aí. É o amor. Ponto alto. Eu ia falar o amor de Deus, né? Sim, o amor de Deus, exatamente. Perfeito. Porque existe uma emergência nesse tema do seguinte, além de estar numa fase da história onde as pessoas aceitam muito bem ideias novas, debates e contra-opiniões, a gente não pode cair no perigo de certos debates que ficam mais acolorados, a gente tentar usar mais a opinião do que a razão de Deus. Não parar de glorificar a Deus para preencher o nosso vazio de que eu ganhei esse debate, entendeu? Então algumas coisas têm que ser muito cautelosas. E o contrário também é verdadeiro, tá, Pedro? Porque assim, ó, às vezes a gente fala assim, ó, a nossa maior arma é o amor. Tá bom, mas existe o amor exigente. Exatamente. Vou até trazer esse assunto aqui pra gente caminhar e aí vocês vão ter a oportunidade de discursar sobre esse tópico. O que é o amor exigente? Eu amo minha filha e eu corrijo minha filha. Eu tenho um camarada que é adicto, que é viciado em alguma área da sua vida, ou alguma substância ou alguma prática. Eu digo para ele que se ele não mudar essa prática, eu não vou aqui oferecer outras oportunidades para ele. Eu estou usando o amor para dizer não. E o amor passa por confrontação. Passa por uma discussão no qual eu apresento o argumento. E esse argumento ele vai ser com um bom tom de voz, com equilíbrio, com tudo mais. Mas eu também estou amando o cara que eu estou tirando da mentira, eu estou tirando da escuridão e estou trazendo para a maravilhosa luz de Cristo. Então, não podemos confundir o amor que temos com falta de firmeza. Concorda, pastor Paulo? Sim, claro. Quem ama também corrige. Vocês viram que eu chamei ele de Paulo e ele não percebeu? É o horário. É o horário. A mente já bugou. Já faz 5 segundos ali, ele fez assim. Ele fez assim, ó. O pastor Rodrigo Silva faz uma ilustração que eu gosto muito, que é de você pensar-se num relacionamento onde você namorasse ou estar casado com uma robô.
onde ela aceitasse tudo que você falasse, obedecesse todos os seus comandos, será que isso teria um amor verdadeiro nessa relação entre um ser humano e um robô que apenas obedece? Então, por que Deus cria um ser humano que ele sabe que vai desobedecer? Ele cria não porque ele é carente de atenção, mas sim porque ele entende que esse amor recíproco é muito importante. Ele precisa criar algo que o ame e ele ame de volta. Então essa volta para o pai é muito importante. É aquela velha parábola da ovelha que foge do rebanho de 100. É muito valioso aquele filho pródigo que volta. E a apologética ajuda nisso. Exatamente, fazer a pessoa entender que Deus o ama. Exato, E que ele se Cristo morreu por afastou, ela. mas está ali. Pastor Saulo, por favor, depois de uma discussão tão pontuada, em altas horas, Axa, quer falar alguma coisa que eu vou puxar para o pastor Saulo encerrar o nosso encontro de hoje, esse episódio? O Pedro, ele mencionou, né, sobre essa questão de se relacionar com uma pessoa que não tem opinião própria, né, no caso, um robô. E ele fala sobre... E, na verdade, o que eu entendi também é que, assim, a escolha, né, o fato de Deus, né, ter nos dado o livre-arbítrio, o pensar, é justamente para a gente escolher Ele, né, escolher estar com Ele. E a questão aqui na lição também fala o seguinte, que quando, usando como exemplo, né, a prática do meu trabalho, porque dessa vez você não puxou, mas eu vou puxar. Na prática do meu trabalho, quando a gente se apresenta num tribunal, ainda que tenhamos a verdade e que aquele processo possivelmente possa ser, né, garantido, por exemplo, uma execução, ainda assim, se você não utilizar dos termos formais, da forma correta de se direcionar para o juiz, aquele processo possivelmente, né, pode vir a ser até extinto, né? Então, assim, a forma como a gente fala, a forma como a gente se porta, independente se a pessoa tem conhecimento ou não, né? Às vezes a pessoa ela pode conhecer sobre a Bíblia, mas não conhecer a verdade. Uhum. E nós adventistas, não todos, né? Não estou generalizando, mas nós adventistas, nós temos a verdade e muitas das vezes nos colocamos num pedestal de soberania. Né, eu tenho verdade. Soberba. Soberba, isso, essa é a palavra correta. E eu tenho verdade, eu tenho que te convencer que a minha verdade precisa ser a sua verdade. E aí entra aquele debate, né? Então, assim, é muito importante a gente saber onde a gente entrar, em quais debates nos cabem, e a forma como a gente fala, e tratar aquela pessoa, né, com amor, porque no final... Acredito que o amor é o resultado de tudo. Eu acho que tem um ponto muito interessante aí, que talvez a pessoa não esteja madura para receber teus Pode argumentos ser também, e assimilá-los. Né? Talvez não seja a ocasião ainda certa para que ele possa assimilar. Então, e a gente precisa ter maturidade para entender isso, sensibilidade, né? Para perceber. Exato. Né? Empatia. Empatia. Né? Agora, interessante que quem é o maior interessado em que a verdade de Deus prevaleça e que as pessoas o reconheçam? Eu acho que Deus é mais interessado, né? Antes que a gente use nossas palavras, nossos argumentos, Deus mesmo está desejoso de ser conhecido, ser aceito pelas pessoas. E eu acho que é por isso que quando a gente toca no assunto do amor que Deus tem pelas pessoas, quando a pessoa... descobre que Deus é amor e que Deus aceita a pessoa, mesmo que ele seja defeituoso, imperfeito, eu acho que esses são os maiores argumentos que a gente tem em favor de Deus. Tá? Quando você olha para a história e vê os discípulos que morreram por defender a existência de Jesus e pregar e anunciar ele, dificilmente alguém morreria por algo que ele não tivesse certeza, convicção. Eles deram a vida. Eu não morreria por algo que eu não tenho certeza. Tá? Talvez até pelo que eu tenho certeza, talvez eu não morreria. Sim. Talvez tivesse dificuldade. Então, quando eu olho para a história de alguém que deu a vida, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo decapitado em Roma, todos eles morreram, tá? Por uma verdade, né? Isso no Novo Testamento. Isso né? no Novo sem Testamento. Contar os profetas do Isso, Antigo Testamento. Sem contar a lista de pessoas que foram cerradas ao meio, como Isaías e outros mais,
Então, que morreram por uma causa, por uma verdade que defenderam. Hoje, quanto me custa defender a verdade? Então, algumas perguntas são importantes hoje. Quanto me custa defender? Quanto me custa defender a verdade que eu creio quando sou questionado? Quanto me custa apenas me posicionar quando estou no meio da multidão, no meio do meu trabalho, no meu ambiente de faculdade, de escola, de família, quando as pessoas têm opiniões diferentes, estilos de vida diferentes? Quanto me custa defender a verdade? Talvez você não precisa nem brigar com ninguém, apenas se manter firme naquilo que você, na verdade, na fé que você abraçou. Então tem gente que acaba mudando, deixando de ser o que de fato aceitou, deixando de se posicionar apenas para manter a amizade. Então isso também é perigoso. Mas alguns argumentos muito fortes que a gente tem são os discípulos que morreram por uma verdade, o sacrifício de Jesus e as evidências arqueológicas que provam que ele existiu de fato. É isso, amigos. Eu quero dizer para vocês que a gente chega ao fim desse podcast, desse episódio, com muita expectativa para os próximos. Porque se você tem um guia e por 3 meses nós vamos estudá-lo, tem muita coisa que a gente vai aprender, para que a gente possa contar e dar as boas notícias a todas as pessoas. Ficamos por aqui e lhe convido a estudar este guia, que na verdade vai te levar a estudar isso aqui. A gente se encontra domingo que vem aqui no Além do Sábado e lógico, a gente termina com uma prece e eu mesmo farei ela. Grandioso Deus, te pedimos a tua bênção e te agradecemos porque temos tantas ferramentas que podem nos nortear e nos ajudar a sermos mais eficientes e eficazes na pregação do Evangelho. Amém. Há muitos céticos, há muitas pessoas que duvidam, e duvidam porque não te conhecem, porque não entenderam e porque não te sentiram. Que a nossa razão, juntamente com a emoção e a habilidade, movida pelo Espírito Santo, de amar a todos, possa contribuir para que o máximo de pessoas possíveis se entreguem aos teus braços. Amém. Em teu nome nós oramos. Amém. Até domingo, a gente fica por aqui.